Ele não está dando, mas tudo bem. Vou deixar. E, gente, então, finalmente cheguei. Boa noite para vocês. Vamos conversar. Sim. Vocês, eu sempre pergunto isso para a gente se vocês estão bem, porque eu vou ver se coisa. Sim, a gente saber como é que, qual é, assim, digamos, a experiência de vocês com esses assuntos, tanto refletindo sobre eles, quanto experimentando algo prático, né, em relação a um assunto que é qual, afinal? Qual que é o nosso assunto? O que vocês acham? Fala sobre o quê? Sobre a vida, né? Sobre como você percebe de si mesmo, quanto você vive em paz com você mesmo, quanto você tem clareza sobre o que você sente, o que é que você sente, pense nisso, o que é que você sente sobre o que você pensa, e o que é que você pensa sobre o que você sente. Você percebe que você está sempre na tentativa de ter clareza sobre o que sente, o que pensa. Concorda? E também assim, o que é que você sente sobre o que os outros pensam? Não só sobre você, mas especialmente sobre você. Mas, enfim, e o que é que você pensa sobre o que os outros sentem? O ser humano está lançado nessa tarefa de entender. Concorda? Você não tem como escapar disso. Não tem. Você sempre está tentando entender você mesmo, para poder o quê? Estar em paz, estar tranquilo. Então, lá, gente. O humano se move em direção a uma espécie de homeostase, um estar em paz, um estar tranquilo, estar satisfeito, estar, assim, digamos, relaxadamente presente nesse mundo, de um jeito que sinta que, ok, cada momento é diferente, cada momento sempre acontece pela primeira e última vez, né? Nenhum momento se repete, concorda? E esse movimento em direção ao instante que emerge, esse movimento, quanto nesse movimento, né, quanto existe em você uma abertura e uma serenidade para viver esse momento, para acolher esse momento, para decifrar esse momento na hora que ele aparece. Né? Porque você não tem como saber antes, concorda? Ou tem? Algumas coisas por alto, né? Algumas circunstâncias exteriores, você pode dizer, vou estar em tal lugar, então não sei o quê. Eu conheço aquelas pessoas. É um grande engano. Você dizer que conhece algumas pessoas. Você não tem como conhecer uma pessoa. Nem ela mesma se conhece como você deveria te conhecer. Concorda? Para ser um processo dinâmico, surpreendente para si mesmo, muito mais para os outros. Ela não é. Você, eu conheço isso. Você quer dizer que você tem uma imagem a respeito dela baseada no passado. E essa imagem, ela está baseada no passado, como cada momento acontece pela primeira e última vez, essa imagem pode ser absolutamente, surpreendentemente, de repente, ser outra coisa. Ou nunca aconteceu isso com vocês? Eu sei. Vocês dizem assim, não, eu conheço essa pessoa, eu sei como ela se move, eu sei, digamos assim, o que é que ela sente, o que é que ela gosta, o que ela quer, o que ela não quer. Repentinamente, já não é mais aquilo. Concorda? Nunca aconteceu com você, seu João? Quem é essa pessoa? Essa mesma cara, essa outra. Né?
Então, assim, você não sabe, não tem, não conhece cada momento acontece sempre pela primeira vez, última vez. Então, assim, quando você está tranquilo, sereno, aberto para viver isso que vem, para poder acolher o que vem, de um lugar interno tal que exista uma potencialidade intrínseca e ativa e realmente operante de compreender, ou de claramente entender o que está ali, decifrar cada instante, acolher cada instante, responder a cada instante. Desde um espaço, gente, de um espaço criativo, que está também em você ocorrendo pela primeira vez, entendeu? Não baseado no que você pensa que sabe sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas. Isso é passado. Cada momento é primeiro e último. Então, como é que a gente acolhe cada instante de viver com liberdade, no sentido de não estar baseado no passado? Sempre que você está baseado no passado, não está livre. Você está programado. Não é? Então, como você pode estar fluindo serenamente, acolhendo, decifrando, digamos, cada instante na sua novidade inevitável, o fato de ser sempre lá. Então, essa é a questão humana, isso é uma questão da vida. Concorda? Isso não é uma coisa de todo mundo? Gente, não? Dizem assim, não, isso é só pessoas que gostam de ouro. Não faz nenhum sentido isso. Isso é a vida. Você vive aquela paz. Então, assim, o que a gente poderia se perguntar é como é que se vive isso? Como é que é para cada um isso? Como tem sido para cada um isso? Você só pode falar do que já passou também, nesse caso. Mas como você se sente aberto para o momento que emerge, né? E aí tem uma coisa interessante, que é assim, considerando que normalmente não se está tão nessa abertura, nesse acolhimento do inusitado, nessa clareza capaz de, digamos, decifrar cada instante, como não se está tão assim, né? Como se está receoso, ansioso, querendo controlar, querendo se assegurar, assim, o que é isso, né? Que coisa, né, que a vida é a cada momento. Tentar controlar, se antecipar, ter previsão, ter certeza. Nunca é possível 100%. Né? Então, assim, vocês percebem isso? Estou falando de uma coisa que não acontece com ninguém. Então, assim, normalmente não se está nessa abertura serena e clara. Geralmente se está, algumas vezes sim, ainda bem, né? Mas há uma tendência de se estar meio assim, tipo, no controle, com algumas coisas aqui, vendo o que vem de lá, o que dá nesse encontro, o que está com o que vem, né? Como você vai decifrar e como vai responder, e vai resultar disso, e há uma certa precaução, uma certa tentativa de controle, de certeza e tal, certo receio, e quando as coisas ocorrem de um jeito que contraria a sua expectativa, obviamente você não se sente bem. Se não se sentir bem, você vai ficar com raiva, não importa o tamanho dela, depende do nível do seu interesse, da sua carência, da sua necessidade, a contrariedade gera raiva, e assim, não gera um receio. O receio e a raiva são uma dupla dinâmica, sempre estão juntos. Onde tem um, tem outro, não tem dúvida disso. E sempre que uma coisa coloca um receio, ela te tira de um lugar de serenidade, de paz, que é desquietar. Então, ela está te tirando do lugar. Pô, você vai ficar com raiva daquilo que está te tirando de lá. Tá entendendo? E ok, é a vida assim, não quer dizer que não é para ser assim, mas é que está sendo assim. Então, agora a pergunta é: possível estar fora desse esquema do passado? Estar fora desses controles, expectativas? É possível estar aberto, completamente acolhendo cada instante com clareza?
com tanta lucidez que seja o que for que apareça, você compreende e atua, de uma maneira criativa, ao invés de reativa, de uma maneira doadora, ao invés de uma maneira que quer se preencher com o que está acontecendo, que quer pegar para si. De uma maneira que transborda, ao invés disso, que quer se preencher. Vocês entendem essas diferenças? E transbordar, desbordar, sai das bordas e vai além. O contrário disso é querer que as coisas lhe preencham. Não estar transbordante é o quê? Estar no vazio, estar na falta. Estar na falta é o quê? Querer que as coisas que acontecem nos preencham. Não é errado, não é moralmente errado, é apenas uma condição existencial, uma condição de carência e de falta. A possibilidade humana pode ser essa de estar no transbordar, convite. Vivendo dessa forma serena, em paz, transbordante, que acolhe, que compreende, que responde, desde um espaço interno que nada pode afetar de forma definitiva, nem mesmo significativamente capaz de tirar daquele estado que é você mesmo, no seu campo mais autoiluminado, mais, digamos assim, divino. Divino no sentido que é algo que causa a si mesmo e é capaz de causar tudo mais. Então, vocês, o que vocês me dizem disso? É uma possibilidade de viver de um modo sereno. O humano está em busca disso. Então, é isso que a gente está falando. O humano está em busca desse espaço interno de serenidade, lucidez, acolhimento, resposta criativa, vivendo assim. O humano se falta disso. Quando não está assim, não está muito satisfeito, achando que precisa de alguma coisa. Quando está no vazio, na falta, quer se preencher com o quê? Quer se preencher com ideias, com simbolismos assim, da imagem dos outros sobre você, os outros pensam em você, outros meios, e uma série. A nossa cultura se especializou na arte de criar opções de preenchimento, que nunca conseguem sua pretensão. Ou seja, não há esse preenchimento, ainda bem, gente, se houvesse um preenchimento de fora, você estaria, digamos assim, drástica e definitivamente, digamos assim, exilado de si mesmo. Porque o que você é, como fonte transbordante de vida, é um ser pleno, doador, transbordante. Se alguma coisa externa conseguir te satisfazer, você ficar adormecido por muito tempo. E levar tempo para acordar. Às vezes isso acontece. A pessoa se preenche com a outra, a pessoa se preenche com o trabalho, a pessoa se preenche com uma série de simbolismos externos, de reconhecimento social, um monte de coisa assim. Ela se preenche com aquilo. Se inverte a situação, se muda a situação, cadê ele? Cadê essa pessoa? O clássico disso é quando a pessoa se aposenta. Porque uma crise de identidade, não sabe mais quem é, ela sabe que ela está funcionando tudo, ou para dinheiro, para isso, para aquilo, de repente não é mais, e aí não tem, isso é clássico da psicologia, né? Você tem todo um trabalho para dar suporte. Por quê? Porque a identidade está estruturada em uma circunstância passageira. Então, é uma falsa identidade. Uma provisória identidade. Que não significa que não é uma real identidade. Real quer dizer aquilo que é desde si próprio, se estrutura e se sustenta, e não por circunstâncias. Então, a gente está dizendo isso. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, se você reconhece que existe um anseio por esse modo de ser pleno, sereno, que acolhe, que responde, que flui criativamente na vida, né? E quando existe a falta disso, existe um desconforto, existe uma busca de compreensão. Eu estou sentindo isso. Pô. Não estou apegado a uma pessoa, estou tão apegado a uma crença, estou tão apegado a um objeto. Se aquele objeto, pessoa pensa, se modifica, aquele vazio aparece e cria uma falta e uma dor, uma falta, colocar alguma coisa no lugar, e nunca vai ser igual, enfim. Gente, o sofrimento humano é um negócio curioso, porque exatamente o sofrimento humano decorre da ausência de si mesmo, de não se estar em si próprio, de se estar fora do que se é.
e se está buscando fora o que se é. Isso. E, assim, e claro, e aí, então, diante da vida, diante de cada momento é um risco. E cada momento é inusitado, pode significar uma contrariedade para aquilo que se supõe ser e que é cultuar, que é garantir que seja. Né? Então, o receio para o momento seguinte, e esse receio atrapalha, gente. Esse tipo de receio, ele atrapalha. Ele atrapalha a qualidade do seu entendimento. Ele atrapalha a qualidade do seu discernimento. O receio é uma frequência emocional que distorce a compreensão da realidade. Ela está centrada numa necessidade que provém de um centro dos órgãos de si, de um centro que não é aquela fonte transbordante, é de um sentido de si bem precário, construído a partir dos estímulos que vieram de fora desde que você nasceu. E por isso mesmo é algo que nos sustenta em si próprio, uma somatória de resíduos, de experiências, de conhecimento, de coisas que estão na memória. Não tem uma autoexistência, né? É uma existência contingencial, assim, tipo, é uma mistura de coisas que se aglomeraram ali e o fizeram absoluto. Esse suposto eu aí está sempre em risco, porque se acontece uma coisa contrária ao que ele supõe que ele é, e quem é ele já? Tá entendendo? Então ele está sempre em risco. Por que ele está sempre em risco? Ele fica cauteloso e receoso. Se ao contrário, ele fica com raiva e tenta afastar. Uma vida tensa. Ora, no yoga isso é chamado de sofrimento, basicamente. Os 5 tipos, o Yoga Sutra diz, a Patanjali ensina um texto tradicional do yoga, chamado-se de kleshas, sofrimento humano. Se baseia na ignorância sobre si, no sentido ilusório de si. E depois todo um pacote que vem a partir daí. Ego, adoção, sei, aí o bom diante. Porque está dizendo assim, ok, reconhecendo isso, todo mundo está junto até aqui, e faz sentido isso para vocês? Não, eu não consigo ver esse negócio. Você consegue ver isso? Então, podemos nos perguntar assim, isso é a vida, isso não é o yoga, isso não é o budismo, isso não é, sei lá, o yoga da Índia, entendeu? Nem é nenhuma corrente filosófica do Spinoza, ou do Nietzsche, ou dos Upanishads, ou do Vedanta, ou do Tantra. Isso é uma existência acontecendo. E nos interessa olhar para nós a partir de não só de filtros conceituais. Veja só, perguntaria assim, qual o papel do yoga no meio disso? Onde que entra o yoga nessa conversa? Então, independente do modo de encaminhar o yoga, conceitualmente considerando a palavra yoga e os recursos que dispõe, especialmente nas sistematizações contemporâneas, como o Kundalini Yoga, que é ancestral, mas foi sistematizado para estar atual para essa época, né? Para estar sendo capaz de dar conta do humano nessa época contemporânea. Isso é a atualização que o Kundalini Yoga significa, representa. A questão do yoga é muito simples. O Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga, ele propõe assim, bom, você não pode controlar o que vai acontecer. É verdade. Você pode qualificar a si próprio para viver seja o que for que aconteça. Está entendendo? Então, do que trata o Kundalini Yoga? Qualificar si próprio. O que é esse si próprio? Qualificar essa estrutura humana. Qualificar, gente, tem um ponto crucial nesse qualificar e tem uns pontos, digamos, secundários que vão dar suporte a esse ponto central. O ponto central dessa qualificação é a percepção. A percepção é o quê? Aquilo que você percebe dos fenômenos da vida, que você escuta, que você vê, todos os sentidos trazem como
dados de realidade. Percepção, ela é o acolhimento desse estímulo e passa imediatamente por um filtro interpretativo. Então, quando nós estamos falando de qualificar a percepção, nós estamos falando do seguinte: que filtro é esse que atualmente está instalado num programa em cada um? Que filtro é esse que interpreta? Que lente é essa a partir da qual o mundo está sendo percebido? O quanto essa lente está transparente, o quanto essa lente está cheia de fuligem, algumas distorçõezinhas, fazendo com que você observe a vida e atribua um significado à vida que provém mais da lente do que da vida mesma. Imagina um cientista olhando um fenômeno assim, no laboratório, com uma lente, ele está olhando lá. E ele não fez uma checagem tão minuciosa da lente. Ele está fazendo muitas anotações sobre o fenômeno para depois estudar melhor, mas ele está estudando já e anotando. Ele vai avaliar. E ele vai ver que tem uma coloração um pouco diferente aqui, uma coisa muito distorcidinha ali e tal. Ele nunca supôs, se ele for um pouco desavisado, se ele não passar por uma autocrítica, um olhar crítico sobre o seu próprio modo de olhar. Veja que coisa curiosa. Um olhar crítico sobre o seu próprio modo de olhar. Então, assim, se ele nunca fez a checagem da lente, ele vai acreditar naquilo que ele está vendo, supondo que aquilo é o que está sendo. Aquela é a realidade. Se fizer uma checagem minuciosa, ele vai de repente dizer: peraí, isso aqui está aqui na lente. Olhando outro fenômeno, está aparecendo, né? Não acontece, às vezes, com um óculos, que tem um pontinho ali, você olha, tanto é esse. Ou então você tira uma foto. Eu tenho uma foto que eu tirei lá na Índia uma vez, que é muito, que parece uma coisa assim, tipo, que foto foi essa? Tinha um ponto luminoso bem aqui. Só que não era que a foto estava captando o terceiro olho. Não, é que tinha um risquinho na câmera. Mas foi um arranjo interessante, né? Que você olha a foto, pô, o cara despertou o terceiro olho. A foto captou. Só que não, era uma pontinha que tinha na câmera. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente tem da realidade que podem ser a nossa câmera que está, nossa lente que está alterada. Então, isso que a gente está falando de percepção, assim, os esquemas habituais de percepção, né? As lentes são lentes constituídas pelo quê? Gente, pense bem. As lentes que nós usamos para observar a realidade. O que são feitas essas lentes? O que são essas lentes? São as experiências, são os conceitos. Às vezes também a dinâmica emocional é um filtro, os receios, os anseios. São lentes, né? Constituem a lente, são aspectos da lente. Então, quando você se depara com a vida, quanto um fenômeno puro, ela, sendo ela, raramente, isso é a possibilidade que o yoga propõe, ela é percebida como um fenômeno puro que emerge. É percebida a partir de uma estrutura interpretativa. Isso é uma questão assim, enorme na filosofia, no direito também, porque tem a hermenêutica. A hermenêutica é exatamente a capacidade de interpretação da lei, nesse caso, do texto da lei. Agora, a hermenêutica da vida, é a capacidade de acolher e interpretar adequadamente a vida toda. Então, existem filtros. Os filtros são essas lentes. Essas lentes estão dizendo: é isso. Isto aí é o quê? É o que a lente está percebendo. E aí, registrou. E ficou lá na memória. Aí tem outro, e outro. Daqui a pouco você tem um banco de dados e registros. Tipo, a questão, gente, esse banco de dados e registros, eles podem estar comprometidos desde a primeira interpretação. Se você não fez uma checagem da lente antes, e provavelmente não fez, porque você é uma criança, então, você está usando uma lente, você nem tem noção que é uma lente, mas está usando. Isso é humano. Esse é um dos assuntos do nosso fim de semana. Entender as lentes. São 11 lentes. Cada lente é uma área da consciência.
é uma janela da vida, uma janela da alma, cada lente. E ela tem filtros, ela tem camadas, ela está límpida, o sol entra ali, a luz entra. Então, o nosso ponto é assim, como interpretamos cada fenômeno da vida? A gente reconhece que existem lentes, ou a gente acha que é isso aqui? Não, isso estou vendo, é isso. A pessoa diz assim, gente, isso é muito curioso, senão eu estou sentindo. Esse estou sentindo, a gente cria uma hipervalorização desse sentido. A gente não entende que o sentido é uma resposta ao que se entendeu. E o que se entendeu provoca o afeto. E o afeto já estava interferindo também, o afeto passado estava interferindo na interpretação. Nós temos dois momentos onde o filtro afetivo aparece. Um, ele aparece na interpretação do fenômeno, e a gente atribui um significado. E o outro, uma vez interpretado, o fenômeno provoca uma outra reação afetiva. Então, nós temos dois momentos em que essa instância emocional está ali, digamos assim, compondo a lente, compondo o filtro. Né? E a gente pensa, não, sim, o que é isso? Tá, respira fundo. De onde vem esse sentido? Né? Nós temos que entender de onde vem o sentido. O sentido pode vir de um entendimento, que pode estar bastante prejudicado por uma lente cheia de dados anteriores, condicionantes, que propõe... Você está andando na rua e você vê uma pessoa lá, 300 metros na frente, você olha e diz, está vindo aquela pessoa. Daí você diz assim, putz, não queria encontrar essa pessoa, assim, tem alguma questão com ela, fica com raiva, tá? Não quer ver. Mas está no mesmo calçado. E aí você faz o quê? Entra na farmácia. Atravessar a rua fica mais visível ainda. Então, né? Ou então ir, né? Vocês entendem que isso aí provoca uma reação afetiva, né? Não só afetiva, uma reação glandular, provoca adrenalina, cortisol, tudo jogado no sangue, uma reação de estresse, o coração bate rápido, tá entendendo? A mão fica fria. Agora, assim, pode ser por uma coisa ou por outra, pode ser que você está querendo muito ver aquela pessoa, então dá essa trepidação, né? Ou você definitivamente não quer ver aquela pessoa, e a trepidação não é muito diferente, é um pouco diferente. Mas dá aquela coisa. Agora, vejam só, agora uma vez que você caminha mais 100, 200 metros, você olha e não era aquela pessoa. É uma realidade virtual, né, mãe? Você supõe que é. Desse que você faz com essa adrenalina e cortisol toda aí? Com essa coração bem mal. Não tem nada a ver com aquela pessoa, não tem nada a ver com nada, você não conhecia ela. Ela não provocaria em você nenhuma reação assim. Muitas coisas são desse tipo. Muito do nosso modo de viver as coisas tem muita coisa assim. Muito. Vou dizer para vocês algo, estou curioso de escutar pela primeira vez. É o seguinte, boa parte do passado é ficção. Pensaram nisso alguma vez? Boa parte do que a gente diz, o passado, o passado, vamos falar, vamos interpretar o passado. Gente, boa parte do passado é ficção. Por que é ficção? Porque é o que você interpretou que aconteceu na hora que aconteceu. É a tua interpretação, a tua leitura que foi registrada como um dado de realidade. No entanto, se não for checado da mente, você tem uma série de memórias que podem ser muito, são bem delas. Inclusive aquelas que são conflituosas, desagradáveis, podem ser interpretações a partir de uma lente comprometida por ressentimentos, por distorções próprias da estrutura humana existencial quando aparece no mundo. Nos cabe entender quais são, consertar as lentes. Esse é o nosso propósito nesse fim de semana. Entender que lentes são essas e como é possível consertar essas lentes já. Desde um trabalho, não é mágico. É mágico, só que você tem que fazer a mágica produtiva. Mas é possível limpar. Possível, porque você como humano nasceu para viver, gente, desse modo que você anseia viver.
E que interessante. O que você anseia, em termos assim, de aquilo que foi no começo, estar pleno, estar em paz, estar sereno, estar pleno para momento, de responder plenamente cada momento. Esse anseio, ele só existe porque isso é possível, porque isso é o que lhe cabe. Ele só é possível porque, em última instância, é o que você já é, enquanto uma instância atemporal, incondicional, entre aspas, divina, no sentido de causa de si mesmo. Já é isso. A forma humana tem condições aí com algumas alterações na estrutura, que nos cabe consertar. Nos cabe consertar a forma onde o divino aparece, para que o divino possa enxergar a partir dele próprio, sendo o divino em cada um, a realidade de cada fenômeno e atuar a partir daí, com clareza, com criatividade, em vez de reatividade. O divino que eu estou chamando é uma dimensão humana e é auto-iluminada, auto-existente e que é causa de si própria. Isso a gente chama de divino exatamente porque é causa de si mesmo. Isso é o que cada um, em última instância, anseia, e anseia porque pode, e pode porque já é. E não está sendo porque as lentes estão defasadas. As lentes estão alteradas. E o fato de as lentes estarem alteradas não é um erro moral, pessoal, individual. Estão entendendo? É uma condição existencial. Planeta Terra. Nesse planeta, quem nasce aqui encontra uma densidade psíquica bastante, digamos assim, uma frequência muito alta em relação ao que poderia, outros planos. Gente, já botou uma madeira dentro d'água? Não parece que a madeira fica torta? E jura que a madeira está torta? Não é. Já botou no rio, numa piscina? A madeira fica torta. Ela está torta? Não. É o meio em que ela está que induz um erro cognitivo. Nós estamos imersos num oceano de vibrações de energia, de uma frequência dominante planetária, que tem uma densidade que induz um erro cognitivo básico inicial, que não se dá conta do que se é e supor sobre si algo que não é. E que, por não ser, é muito frágil, muito inconsistente. Por ser muito frágil e inconsistente, está sempre em risco de ser descoberto na sua autovisão. E por ser assim, está sempre querendo controlar e tudo aquilo que nós já falamos. Então, e daí toda a interpretação da realidade, desde criança, decorre de uma lente que teve esse erro inicial básico, que continua alterada, várias dessas lentes estão alteradas para menos, com fuligem, com distorçõezinhas ali. Estão interpretando cada fenômeno da vida, estão interpretando cada fenômeno de um jeito alterado. Gente, se você interpretar algo de um jeito alterado, a tua resposta não vai ser plenamente adequada. Concorda? Você está respondendo algo que não está ali. Ou que, pelo menos, parte do que você está vendo não está ali. Então, algo na sua ação te dá a sensação de, tipo assim, não fiquei muito satisfeito, me senti bem, com alguma coisa ficou faltando. Claro, você respondeu de um jeito a partir de uma leitura, digamos assim, incompleta. Então, a ação incompleta, essa ação incompleta há um grau de insatisfação. Está claro? Então, assim, o que nos cabe, eu estou falando que o yoga, que eu disse que o yoga é uma estratégia diante da vida, que eu estudo. O yoga é uma estratégia de qualificação da percepção para que a vida seja acolhida na sua nudez original, luminosa, transbordante, divina, brilhante, radiante. Encontre aqui, em cada um, essa mesma frequência brilhante, radiante, divina.
O divino encontra a si próprio em cada fenômeno e vive em paz. Porque ele é mesmo. Tudo é um só. Ele é cada instante. Essa qualificação é possível. O humano sente falta disso, porque pode por erro disso. Né? Então, a gente está dizendo assim, bom, o yoga propõe uma qualificação da percepção, de tal modo que, em cada instante, haja uma lente transparente que capte, que decifre, que perceba a origem de cada fenômeno e a peculiaridade de cada fenômeno. Percebe isso? Isso é importante. Cada fenômeno tem a sua peculiaridade. Cada coisa que você ouve, que você escuta, cada momento, cada pessoa que você encontra, na hora que você encontra, ela está de um jeito diferente do que estava antes. Então, tem uma peculiaridade que é sempre inusitada, é própria do instante. Então, o fenômeno está se apresentando assim. Né? E a vida é infinitamente criativa, então sempre há uma peculiaridade própria daquele instante. Né? Por outro lado, cada momento, a vida, o fenômeno está brotando de uma fonte. Então, uma fonte que constantemente cria e transborda na sua criação. É a fonte divina criando, manifestando cada instante. E a percepção límpida, meditativa, yógica, ela capta a peculiaridade de cada fenômeno e a fonte de onde o fenômeno vem. Ela capta essa presença originária, luminosa, divina em cada fenômeno e a peculiaridade própria de cada fenômeno. Então, assim, quem está percebendo isso? É essa própria presença, essa instância luminosa originária em cada um. Porque não há um filtro interpretativo alterando, de certo modo, gerando uma distorção na forma daquele fenômeno. Está chegando no seu modo próprio mesmo. Então, assim, o yoga qualifica a percepção, primeiro, para que cada um, ao olhar para si próprio, consiga, gente, vejam, duas situações. Qualificar a percepção num nível tal que, ao olhar para si próprio, haja clareza. E nessa clareza, haja uma total desconstrução do que é de ilusório, do que há digamos assim, de enganoso, no que você pensava sobre si. Uma desconstrução no sentido de perceber que o que você é não é nada do que você pensava. É algo muito mais radiante, interessante do que estava ali. É interessante a gente refletir sobre isso. Você é muito mais interessante do que pensa. Não é interessante pensar isso? O que você pensa sobre você mesmo, muito menos do que você realmente é. Você está vendo você a partir de uma lente que desde pequeno estava comprometida já com distorções, foi acumulando interpretações distorcidas ao longo do tempo, gerou uma crosta de interpretações comprometidas, e a partir dessa crosta de interpretações é que essa lente interpreta o que acontece. Gente, como é que vai haver liberdade, clareza, autonomia, paz? Essas lentes estão com camadas e camadas de memórias, interpretações já comprometidas desde a origem. Isso que é importante também. Desde que você nasce, você passa a funcionar com áreas ainda não desenvolvidas. E lhe caberá trabalhar e limpar essas lentes para poder viver esse modo pleno e divino. Livre e harmônico. Luz e sereno. Criativo ao invés de reativo. O roteiro que cada um tem quando sai do ventre da mãe, está ali. Você se configurou de um certo modo. Existe uma matriz energética da consciência dentro dessa visão da psicologia da Índia antiga, ancestral. A gente situa como uma visão da psicologia, digamos assim, antiga, com A maiúsculo. Antiga no sentido apenas histórico, na verdade, isso é absolutamente atual, presente aqui e agora.
um modo de entender o humano de uma maneira tal que é possível você... Gente, veja bem, é possível você fazer um diagnóstico de cada pessoa, saber qual é a lente, dentro do mapa de 11 lentes principais, qual é a lente que você está usando desde que nasceu e a partir da qual você está olhando para você. Que não está totalmente limpa, não. Porque você nasceu para limpar, para desenvolver ela. Seu roteiro, né? Que lente você está usando para olhar para o outro, para receber e responder o que vem? Também não está. Deixa eu desconfiar aqui, que não está tão límpido assim. Para você perceber o tanto que você tem de clareza sobre você e sobre mim, eu não acho que alguma coisa aqui nessa lente precisa ser, né? Limpar aqui, limpar ali e tal. Bem, é isso mesmo. Agora, veja, quanto, desde que nasceu, você está acumulando interpretações sobre a realidade? Mas, gente, sério, você está supondo ser o resultado de todas as interpretações equivocadas. Em parte equivocada, tem elementos reais ali, mas tem parte equivocada. Percebe que, então, toda essa construção de uma identidade baseada no passado, ela está muito comprometida com interpretações equivocadas, o que você pensa ter, tem muita discussão. Porque é natural que tem, isso foi construindo um sentido de si baseado numa dinâmica de memórias. Por sua vez, eu vejo isso a partir de lentes comprometidas. Portanto, eu tenho sobre si uma ideia que provém disso, restringe. Então, o que a gente está dizendo que é possível fazer? Primeiro, tudo isso que vem de fora, que se agrega como registro, como memória, não é constitutivo da sua condição. Não é constitutivo, quer dizer o quê? Que não está aí inevitavelmente, que foi se agregando ali. Exatamente por não ser constitutivo, não é que constitui, é que agregou. Exatamente por isso pode ser retirado. Assim como uma lente que está cheia de poeira, depois aquela... Ou como uma panela. Uma panela você vê, às vezes a panela está cheia, está ficando escura já, né? Mas não é constitutivo da panela aquela escuridão lá no fundo, do lado de fora, porque pegou fogo, uma fumaça ali, não é verdade? Ok, dá um pouco de trabalho, você pega um bombril ali ou alguma coisa do tipo, você pode achar aquilo ali do jeito original, ou mais perto disso, pode fazer brilhar de novo, não é assim? Não é constitutivo quer dizer isso, quer dizer, tudo que não é constitutivo pode ser retirado, não faz falta nenhuma quando sai. Se toda a ilusão sobre si mesmo, não faz falta nenhuma quando desaparece. Tudo que você pensa que vem do passado, que não constitui a identidade originária luminosa, quando desaparece, não faz falta alguma, ao contrário. É a retirada dos véus que encobriam a realidade do você. Sempre foi, não estava ciente de ser e estava pensando em ser outra coisa. Criou de si uma imagem baseada nessa aglomeração de resíduos. O que nos cabe é retirar os resíduos, mas aí está o ponto, tem. Interessante. Retirar os resíduos não de qualquer jeito. O que eu quero dizer é o seguinte: o modo iógico do Kundalini de retirar os resíduos é qualificando a lente, para que a lente perceba o resíduo como resíduo. Não querendo retirar o resíduo apenas porque o resíduo parece ser desagradável, parece ser tenso, parece ser ruim. Não. É mais interessante e mais profundo do que isso. É qualificando a lente, que agora, qualificando essa lente, desde o começo não estava desenvolvido, qualificando essa lente, uma vez qualificada, ela vai mudar a qualidade do olhar sobre tudo que ela já olhou, sobre tudo que ela já interpretou. Ela vai rever as interpretações anteriores, entendeu? Vocês entendem o que significa isso? Uma lente que interpretou certos acontecimentos de uma maneira que ela estava alterada e interpretou daquele modo. Você não está querendo usar essa lente assim tal como ela está, digamos assim, defasada, para tentar entender o passado e tentar ver o que está errado, o que não é legal, o que não foi bem,
que ela interpretou errado e soltar. Gente, esse é um trabalho que merece louvor na tentativa, mas está tratado não funciona muito bem. Tá entendendo? Por quê? Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim, vem lá. Vou tentar exemplificar o mais perto possível. Vamos falar sobre o passado. O que aconteceu lá? Como é que foi? O que disseram? O que você disse? Ok. Você está olhando para os vídeos do passado com qual lente? Qual a lente que você usou para interpretar essas coisas do passado? E essa lente não foi qualificada para olhar. Então, ela está olhando mais ou menos na mesma condição, até mais agravada, porque já viveu mais tempo desde que aquilo aconteceu. E ela está tentando entender o que aconteceu a partir de um lugar defasado que ela mesma se encontra. É trabalhoso demais, porque ela não tem condição de lucidez de ter uma nova percepção. Então, ela continua defasada. E a outra pessoa vai tentar trazer a ela elementos cognitivos, conceitos, para tentar ajudar ela a ver. Talvez consiga um pouco, mas é muito precário. Por um detalhe, não foi qualificada a mente para poder olhar com outros olhos, entendeu? Ela está tentando olhar. É esforço, por isso eu tinha um esforço louvável, hercúleo, digamos assim, né? Bem intencionado, mas não está levando em conta alguns fatores que a psicologia da Índia leva. Da Índia que eu quero dizer genericamente, a tradição tântrica do qual o Kundalini Yoga é parte. O Kundalini Yoga especificamente, para ser mais exato. Que é o quê? Qual é o processo? Qualificando a lente, interferindo sobre a lente, mudando a condição da lente. É possível, objetivamente, não é um negócio fantasioso. Vou ter que qualificar essa lente aí. Muito bem, boa sorte, tenta aí. Não faz sentido, não é? Vamos entender em seguida o que é qualificar essa lente. Mas vamos lá. Qualificando essa lente, gente, ela passa a olhar para o próprio passado com outros olhos, porque agora ela limpou os resíduos, as distorções. Então, ela está enxergando com clareza agora. Houve uma qualificação da lente. Na qualificação da lente, ela interpreta o fenômeno agora, emergente, de um jeito mais claro e lúcido. Mas não só isso, ela olha para o passado e vê quanta coisa ela interpretou de um jeito. Ela começa a rever o passado, gente. Ressignificação do que aconteceu a partir de um olhar novo, não a partir de uma lente comprometida tentando usar conceitos para reinterpretar. Porque, como já disse, é louvável, tudo bem, eu sei que tem caminhos que trabalham com isso, e é o jeito que tem que trabalhar, e que não teve outra perspectiva. A perspectiva dessa psicologia tântrica do Kundalini Yoga já nos traz um recurso muito importante. Um recurso que a gente faz uma grande diferença. A gente não pode mais ignorar esse recurso, entendeu? Na psicologia, na filosofia, não dá para ignorar esse recurso. Que é o recurso de poder mudar a qualidade da lente, para poder olhar com outros olhos. E, inclusive, vou dizer para vocês, como terapeutas, a qualificação dessa lente, um trabalho específico que posso seguir, ela faz com que, gente, o que será ressignificado do passado, em termos de, estou lembrando de uma coisa que aconteceu lá, fundo do baú, nem lembrava mais daquilo, eu estava lá quando era criança, alguém falou um negócio, eu senti isso, e aí, agora eu estou vendo aquilo, eu fico, a minha interpretação foi aquela, mas agora eu estou vendo outra coisa, então eu estou interpretando de outro jeito, então liberou uma tensão que você tinha lá. Uau, você ficou mais livre agora. Soltou aquela cara. O que eu quero dizer que na psicologia do Kundalini Yoga, isto não é induzido por um sentido cronológico, em qualquer critério de lembrança. Isso é espontâneo, tá entendendo? Tipo assim, vem o que é para vir, na hora que vem. Sem que você diga assim, o que aconteceu quando você tinha 5 anos? Tem técnicas que trabalham assim, e podem ser boas. Mas o módulo aqui que eu estou falando é que a qualificação dessa lente ela vai ganhando condições de qualificação progressiva, que vai fazendo com que aquilo que está, digamos assim, tipo, aquilo que está na fila como mais importante, vem. E aí é visto com outros olhos, vai deletando, tá entendendo? Vai havendo uma limpeza na tradição yoga, clássica mesmo,
O nome disso é samskaras. São tendências subconscientes, estão latentes e que emergem. Com isso, a gente pode até entender algo curioso, que é o seguinte: o texto que fala sobre isso, o Yoga, ele flutua no tempo, que não se tem uma precisão histórica, entre 200 antes de Cristo ou 200 depois. Então, um lapso só de 400 anos. Para ver que os indianos estavam preocupados com datas, né? E esse texto ele fala do subconsciente, do inconsciente. Ele chama de samskaras e varshanas. Samskaras, então, são os padrões, as memórias armazenadas, tendências, que está havendo uma ressignificação, isso a partir de uma qualificação aqui e agora, do trabalho dessas lentes. As lentes qualificadas revisam o passado, não numa ordem cronológica por qualquer critério, mas sim espontaneamente. Você está meditando, está fazendo uma prática, está qualificando essa lente, uma vez que ela se qualifica. Um dia você lembra de uma coisa, lembra de outra, de vez em quando lembra. Tem coisas que vão sendo liberadas sem nem vir necessariamente a memória. Mas quando você lembra de nada dos novos daquilo que já perdeu o peso que havia, está entendendo? Tipo assim, uma determinada coisa, quando você lembra de sua ruim, não vontade de exalar. Pode acontecer com o processo de qualificação, de clarificação, e de repente aquilo vem e ele, em certo momento, vem com essa carga, depois você vai trabalhando, vai usando os recursos todos, de repente aquilo vem, você olha para aquilo, já não está mais tendo aquele peso, você já enxerga do outro ângulo, e pronto. E tem coisas que, surpreendentemente, você revindo a consciência, você sente que aquilo realmente nem vem, e nem faz sentido, e se alguém falasse de inóculo, isso aí está claro, faz sentido. Sobre isso, quero até falar algo interessante que eu acho interessante pontuar. Tem um lance que eu considero controverso, em certa medida, mas eu acho muito importante para não haver auto-engano, que é quando você olha para uma coisa que já aconteceu, com os olhos novos e enxerga aquilo de tal modo que a tua reação, no momento em que aconteceu lá, não sei quanto tempo atrás, a tua reação naquele momento foi uma, te afetou de um jeito desagradável, te feriu em alguma medida na sua autoimagem, sua vaidade, na sua autoimagem que você quer manter, para pensar que você é fulano de tal, não sei o quê. Quando você está numa camada além dessa, você olha para aquilo, não pude mais tentar com aquele verdade. Isto é o que se chama de perdão. Não é antes disso. Antes disso, são tentativas que levam para o auto-engano e não total de perdão. Eu quero dizer com isso, para você refletir sobre isso. Você quer muito em voga essa conversa de perdão. O perdão não pode ser instrumentalizado como um meio para alguma coisa. Tipo assim, perdoa que você se libera. Isso é uma bobagem tremenda, uma grande besteira. Porque assim, você quer ficar livre, não perdoar. Soa bem os ouvidos, mas não funciona. O perdão só acontece quando já aconteceu. Vê que coisa paradoxal? Quando você olha para aquele negócio assim, como que não pode acontecer? Você olha para aquilo de um olhar muito além, que você está mais forte, que você reconhece quem você é e não o que você pensava ser. O que você pensava ser, ele já desapareceu de cena, você se reconhece no outro nível, consciência. Não tem sentido algum. Consciência, tem que perdoar, se eu não perdoar, não me libera. Sinto muito, mas eu estava num auto-engano bravo aí. Você pode se auto-hipnotizar para dizer que perdoou. Depois de ir na esquina, 2 esquinas na frente, você vai dizer assim, my God, eu pensei que já tinha perdoado isso, mas perdoado também. Bem-vindo à realidade. E agora lhe cabe descobrir quem você é. Porque você é algo bem mais interessante do que aquela
suposição sobre si que se afetou. Tá entendendo? Uma suposição sobre si. Gente, é isso que se afeta. Não é o que você é. É uma suposição sobre si. Isso é muito sério. É só a suposição sobre si que se afeta, que é magoado. Que você é, nada toca, que já é. E ele toca tudo, no seu poder, sua luz. Ele transforma. Isso chama-se autonomia ativa, isso chama-se liberdade. Isto é a dimensão da alma. Isso é a dimensão do yoga. O yoga é um estado de consciência onde a vida flui a partir da alma. E a partir dali, tudo flui, tudo melhora. As práticas são para qualificar a percepção e tornar isso possível. Qualificar a percepção. Então, esse é um ponto. Então, para completar, assim, nossa conversa, vou dizer para vocês que essas lentes, nesse mapa, existem inúmeros mapas, é bom a gente entender, existem inúmeros mapas sobre as várias lentes, alguns são mais genéricos, outros são mais detalhados, etc. Nenhum é melhor que o outro. O critério de legitimidade do mapa, tipo, quantas lentes são? 11, 7, 5, 3, 2. Então, pensamos que é 5, outro fala que é 7, outro fala que é 3, e algum tem 2, outro fala que é 11. Você fala, 11 deve ser mais completo, pensar. Não. Não importa, gente. Tanto assim, o aspecto epistemológico da coisa. Importa mais o aspecto pragmático. Porque a questão é a seguinte: ok, você mapeou isso, maravilha. E essas lentes estavam alteradas, não estão no seu melhor. Preciso desenvolver. O que legitima é o que é que você tem de recursos para intervir sobre essas áreas e realmente provocar uma mudança de qualidade no modo como elas estão fluindo e acontecendo e funcionando. É a intervenção direta sobre as áreas, é a possibilidade dessas intervenções limparem as lentes. Isso é que importa. Às vezes, não, essa lente aqui está comprometida, ela tem uma distorção, tem um bicho aqui que está frustrado, essa aqui não tem. Tem que limpar. Vai usar o que para limpar? Vocês não sei bem o que eu posso usar para limpar. Tentar isso, tentar aquilo, para entendendo? Você vai usar uma substância lá que não limpa direito, está entendendo? Estou chamando isso de intervenção. Aí vocês dizem, não, aqui esse tipo de coisa existe aqui, né? De circunstância, né? Dessa lente que ela está assim, esse mapa mostra isso e ele mostra uma intervenção capaz de fazer essa limpeza. E não é uma intervenção no sentido assim, tipo, uma ação mágica, um contexto de intervenções, capazes de gerar uma limpeza. Capaz de gerar uma limpeza que possa permitir um outro olhar sobre a realidade. Entendeu? Então, a legitimidade está na pergunta: o que se faz com isso? Uma vez se descobre que isso está defasado, está defasado, com isso, aquilo, ok, e agora? Continua fazendo igual. Agora tem um mestre Sufi, chama Líder Shah, um grande mestre Sufi. Sufi é uma tradição espiritual lá do Oriente. Tem uma frase muito enigmática que ele dizia assim: o contrário é o senso comum. Ele dizia assim: nosso objetivo não é que você compreenda você mesmo. Nosso objetivo é mais sutil que isso. Nosso objetivo é que se desenvolva a capacidade de compreender você. Porque tal como você está, seja o que for que veja, vai ver através desses filtros, ele está falando de outras palavras isso. E vai chegar aquilo que já enxerga. Vai entendendo? Então, desenvolver as capacidades atrás dele, né?
É o que eu estou chamando de qualificar a lente, para poder enxergar com clareza. Senão você vai enxergar aquilo que já enxergou, vai pensar o que já pensou, e vai fazer o que já faz, o que já costuma fazer. Não é o nome disso? Mesmice. Nome técnico para isso, mesmice. Nome científico, mesmice. Quer dizer o quê? A vida sempre do mesmo jeito, decorrendo daí o quê? Tédio. Decorrendo daí o quê? Busca de diversão, para ver se sai do tédio. Gente, a vida fica assim. Um par de diversões, de tédio e diversão, tentativa inócua, porque não é capaz de resolver a questão. A vida é tão brilhantemente criativa e mais do que qualquer parte de diversão. A vida é muito mais interessante, rica e criativa e provocadora de êxtase e de alegria que qualquer parte de diversão que você possa imaginar no planeta Terra e no planeta qualquer. A vida é essa brotação incessante, criativa de vida, que é infinitamente capaz de surpreender e elevar, e ser vivida de modo completo. Né? Então, a gente está dizendo o seguinte: olhar do jeito que você já olha é ver sempre a mesma coisa. Ver sempre a mesma coisa é não compreender. Não compreender é continuar. Então, a gente está dizendo que é possível qualificar a lei. Nesse fim de semana, que a gente vai fazer algumas coisas. Vamos primeiro compreender quais são essas áreas, essas 11 áreas. Quais são elas? Que tipo de manifestação psicológica, que tipo de leitura, que tipo de qualidade, de nuance psicológica afetiva, cognitiva e volitiva, ou seja, pensar, o sentir e a vontade provocando a ação. Essas três dimensões da dinâmica humana, notavelmente presentes. E que surgem em cada lente? Quais são as nuances afetivas, emocionais, mentais em cada lente? Está entendendo? Você dizer o seguinte: ok, eu consigo enxergar o seguinte, essa área está defasada em mim, desde que eu nasci. Muita coisa que eu interpretei é a realidade. Estava com uma lente deformada. E o que eu posso fazer agora? Limpar essa mente. É o meu primeiro passo. Não é você dizer, não, eu tenho que entender, então, que o que passou não era bem assim. Você vai entender como? Com essa mesma lente? Está entendendo? Não é assim, não, gente. Você vai ter que mudar a condição da lente para poder entender diferente. Você vai entender quase a mesma coisa? Concorda? Não é lógico isso? Agora eu quero dizer para vocês, que raio de negócio é esse de qualificar a lente? Né? A gente chama isso de desenvolver. Bom, mas o que é desenvolver? Colocar mais coisa aí? Não. Exatamente o inverso. Desenvolver é tirar tudo que envolve. Desenvolver é retirar e não acrescentar. Entendeu? Desenvolver. Vamos interpretar essa palavra assim. Retirar tudo que envolve, que por envolver torna opaca a visão. Portanto, retirar os envoltórios que criam uma cortina, um véu. Desvelar. Não é? E onde são os véus? O que vocês me dizem? Quais são os véus? A gente já viu, passadas, memórias, tal. Ok, isso de fato é a culminância dos véus. Mas eu disse antes que existiam alguns pontos que, de certo modo, são pontos de apoio sustentadores dos véus. Ou constituem os véus, mas estão disseminados na estrutura humana. A estrutura humana, que é cada uma das estruturas humanas é constituída do quê? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, os véus que nos cabem desconstruir, limpar, dissolver, os véus que estão criando interpretações alteradas, eles estão disseminados, sabe onde? Na sua estrutura muscular, no grau de tensão ou relaxamento da sua musculatura.
O quanto de coraças musculares, de tensões crônicas existe. Isso é uma camada sustentadora dos véus. Como está o seu fluxo vital, a sua respiração, o fluxo nos meridianos, nos chakras, como é que a energia vital flui no seu sistema? Isso é uma camada que constitui o processo dos véus. Ligar aqui, ligar o prana aqui no computador, antes que eu desmaie. E então, outra camada. Ponto de desmaiar. Quer dizer, desmaiar é sair de maia. Ele vai sair de maia a qualquer momento. Ou muito mais para perto. Muito mais para perto. Isso. Então, assim. Pronto. Tudo bem. Tudo bem. A gravação vai mudar de ângulo, porque afinal, uma gravação boa tem várias câmeras. Então, assim, onde que é outra camada? Então, a primeira camada, estrutura muscular, as tensões crônicas. Segunda camada, fluxo vital nos meridianos, nos chakras. Terceira camada, onde que está a terceira camada? Terceira camada, onde que é? O que mais tem em você, gente, cada um, dessa forma humana? Afetivo, emoções, né? Sentimentos. Quanto de padrões reativos, repertório emocional reativo não tem? Aqui cada um? Né? Ou não tem? Vocês percebem algumas tendências de você? Quando uma pessoa fala isso, eu tenho certos repertórios de reações emocionais recorrentes. Tem isso em vocês ou não? Nunca perceberam? Se alguém fala alguma coisa, alguma determinada tipo de coisa acontece, você tem um certo repertório de reações. Fica com raiva, fica bravo, ou fica muito legal, muito feliz. Gente, é uma coisa doida isso aí. Isso é muito perigoso, hein? Sabe por quê? Porque uma pessoa assim é manipulável. Manipulável. Quando social, a psicologia das massas, toda essa coisa aí, falar com isso. Totalmente manipulável. Reações previsíveis emocionais. É um jogo. Tipo assim, você quer que a pessoa fique feliz, se dá até um presente para a pessoa. Dá flores, estou brincando. Muito presente. Pode ser jogo de manipulação. Eu quero dizer que quando a gente tem padrões emocionais repetitivos, eles estão defendendo uma carência, uma autoimagem, uma suposição sobre si. E nós temos que olhar para isso e dizer, peraí, que quantidade de coisas e outras repressões emocionais. Quantas vezes se quis dizer determinadas coisas e não falou, por circunstâncias diversas, que a gente pode falar um pouco mais do que não falou. Né? Mas ficou lá. Então, vamos ver se já aquela sessão do está engolindo sapo, vou usar uma expressão popular, né? E para onde foram os sapos? Está no lago? Onde é o lago? O elemento água? Onde é o elemento água? Segundo o chakra, emoções reprimidas, ou aqui um pouco para cima, ou raiva, fogo. Né? Então, assim, toxicidade emocional. A gente precisa limpar os véus nessa área. É mais límpido, a água límpida, o fogo brilhante, radiante, o coração aberto. Né? E uma outra camada, mental, intelectual, o mental. Quanto de reatividade mental a gente tem, de interpretações prévias, como já demos exemplos antes. Interpretações essas que têm um componente emocional junto, que eles trabalham junto. O fator emocional induz certas interpretações, que geram, por sua vez, novas reações. Então, as crenças. O que é uma crença? É o que você pensa que é a realidade. Não estou nem falando de crença no sentido místico, metafísico, religioso, mas crença sobre você mesmo. De quem é você, sobre o que a vida é, sobre o que importa, o que não importa. São paradigmas, leituras de realidade.
eles têm um componente histórico, cultural, condicionado, né? Induzido pelo contexto cultural, social, educacional, etc., histórico, né? Não necessariamente que a realidade é constituída por aquilo, mas é o seu modo de, seus pressupostos e tal. É preciso fazer uma limpeza nisso também, para que a gente possa olhar assim os véus e acolher a realidade na sua radiância originária, brilhante, transbordante. E quem olha aí, é essa mesma fonte que está aqui, está ali. Essa fonte se encontra em tudo, se sente una com tudo e vive a vida plenamente, porque a vida é esse transbordar incessante, criativo, a partir dessa dimensão infinita. Isso se chama de yoga, essa dimensão de consciência, onde a vida é fluida e brota, e é vivida a partir dela. Então, existe um modo de intervir, daí a gente não vai falar muito agora, o modo de intervir. Esse modo de intervir inclui, para ser bem geral, inclui uma ampliação da vitalidade, que a baixa vitalidade torna inviável o desenvolvimento de uma área, ou seja, a fuligem não sai dali. Igual quando você vai limpar, você tem que usar água, né? Raramente se limpa alguma coisa sem usar água. Um líquido bastante apropriado para aquela limpeza. Então, o líquido é importante. A vitalidade, alguma coisa que você usa para mover, fazer a limpeza. No nosso caso, uma ampliação da vibração, da frequência, uma ampliação. É um sutil isso, mas que a gente pode experimentar. Uma ampliação da frequência psíquica, áurica e tal. Existem formas de cérebro. E, de novo, aí, qualificando a partir daí, um olhar crítico, capaz de observar criticamente, e com o apoio dessas anteriores, e olhando sem esses véus anteriores, e desvelando o olhar e ver. Isso é o que se chama de terceiro olho, né? Quando eu falar terceiro olho é o olho divino. A missão é o olho de Shiva. O que é o olho divino? É o olho que olha sem véu. É o olho que olha sem. Isso é que está em cada um. Possibilidade de olhar sem véu. De olhar que vê, e ao ver, ver a si próprio no final das contas, iniciando a própria vida. Isso é um yoga. Então, no fim de semana, é claro, a gente fala disso. Fim de semana quer dizer amanhã, né? Nós vamos falar dessas 11 áreas, nós vamos aprender, gente, aí é muito importante. Faz muita diferença. Vamos aprender como você pode identificar em você mesmo, em outra pessoa, quais são as áreas defasadas que a pessoa está usando e que não está claro, e ela não sabe, e por isso ela tem determinados assim, comportamentos, atitudes naturalmente decolam daí, porque ela está vivendo aí. Você pode compreender melhor as pessoas e a si mesmo. E pode propor, orientar, se for o caso, se quiser, algum tipo de prática, algum tipo de intervenção, de meditativa ou algo terapêutico, assim, que a gente vai aprender. Ou simplesmente conversar, levando em conta o contexto, a partir do qual a pessoa está vendo as coisas. Isso facilita a tua comunicação e deixa um pouco mais empatia e compreensão com as pessoas, porque você para de querer que elas sintam uma coisa que no momento que elas estão agora não vai acontecer. Você pode ter mais compreensão e contribuir para ter, na medida do possível, através do diálogo, mas através de outros tipos de proposição, ou de orientação, ou de sugestão, para que a pessoa procure um modo de falar isso de forma real. Então, a gente está dizendo, concluindo disso, que é possível uma grande transformação de qualidade no modo de viver a vida. Vamos início, acolhendo o que emerge em cada um. Para que haja mudança de qualidade, isso é possível? Sim, mas é preciso uma intervenção concreta, harmônica, capaz de qualificar. Não só tentar ser de um jeito diferente, porque é melhor se for daquele jeito. Isso é apenas uma idealização, um estereótipo de qualidades pseudo-espirituais que ficam no terreno, né, da idealização moral. Não se torna uma realidade existencial que está presente na hora que você está falando com alguém, está vivendo, está
Olha, é muito diferente. Tem estereótipos de virtudes. Ah, eu devo ser assim. E olha alguém assim, sabe? Tudo enganação. Não que a pessoa queira enganar alguém. Ela está entendendo a coisa de um jeito que não é. Nós temos que sair disso. Isso é atraso do desenvolvimento espiritual na Terra. Essa autoilusão, essa auto-engano baseada em estereótipos de virtude. Adestramento a um padrão pré-concebido de virtude. Isso é auto-engano. Isso é adestramento. Não é transformação. Adestramento não vai funcionar. Não tem como se adestrar, ser espontâneo. Não tem como se adestrar e ser criativo. Entendeu? Adestrar é automatizar. Quer dizer, não, tem que automatizar. Tem que condicionar assim. Esquece. Não tem engano. Ali na segunda esquina você vai sair dessa. A pessoa assim não pode rir, não pode dançar, não pode se alegrar. Se ela vacilar, vem tudo de novo. No sonho vem, mas delas não, isso é só um sonho. Não vamos entrar nessa. Vamos pular esse barco do auto-engano, em nome da espiritualidade. Vamos lidar de um modo mais maduro, nós estamos no século, já outro século, 2023. Tempo. Já é tempo de outra coisa, entendeu? Essa era já passou. Se tem algum lugar, se algum momento teve lugar, não é agora. Agora não há mais condições para isso. Por uma razão que não vamos explorar tanto, nós vamos falar mais no fim de semana. A frequência planetária aumentou tanto que não tem mais como você manter muitas coisas por muito tempo iguais. Então, acabou essa ideia, essa ilusão. Entendeu? Você precisa ampliar sua frequência individual. Então, hoje, esse negócio de ampliar a frequência individual para que ela esteja na mesma sintonia da frequência planetária. E você vai fluir em harmonia. Se você tiver um descompasso com a frequência planetária, vai ficar perturbado, vai ficar ansioso, vai ficar querendo controlar, não vai dar porque a coisa já andou. O negócio fica complicado, a pessoa vai ficar com pânico, ficar com estresse tremendo, claro. A vida fica perigosa. E se a vida é perigosa, o que vem no lugar imediatamente? Estresse. Estresse é uma bênção que a natureza te dá quando você pede. Estresse não é ruim. Então, você tem que entender que o estresse é uma bênção que vem quando você pede. Por que você pediu? Por que você pediu? Sabe por que você pediu? Porque você se sentiu ameaçado. Quando você se sente ameaçado, quando se sente ameaçado, em qualquer nível, veja bem, o processo. Algo aconteceu em torno. Os sentidos captam a mudança. Essa mudança é levada para uma determinada área do cérebro, onde há um encontro do cognitivo e do afetivo. Em um instante, eles deliberam. Isso é ameaçador? Está tudo bem. Ah, isso é ameaçador. E mensagem para a pituitária. Pituitária, imediatamente para a suprarrenal. Suprarrenal, adrenalina e cortisol no sangue já. No laboratório. Para quê? Ficar pronto para o que deve vier. Você ficar com coragem para encarar, para fugir, para atacar, para o que for. Só que não é nada difícil. Você não tem que lutar com os dinossauros, os tigres, né? Ninguém está atacando. Está entendendo? Você está, é o que alguém pensou, porque alguém não sei o quê, blá, blá, blá. Seu corpo fica ali, um turbilhão. Mas você chamou isso porque você se sentiu ameaçado. E é esse eu que se sentiu ameaçado? Não foi você, foi a suposição sobre o que você é, que eu acho essa expressão boa. A suposição sobre quem você é que se sente ameaçado. Nós já falamos. Ao se sentir ameaçada, o laboratório é acionado para gerar o estresse, que é basicamente adrenalina e cortisol, potencializando a capacidade de responder a uma situação de ameaça, gente. Estresse é uma potencialização da capacidade de responder a uma situação de ameaça. Ponto final, é isso que é o estresse.
Diz, mas, bom, a questão não é o estresse, a questão é o seguinte, gente, que ao ocorrer essa reação, ela é para ser liberada, usada, todo esse combustível, toda essa droga produzida e jogada, para ser liberada e usada. O corpo, tudo mais, tem que ser usado. Não, ele está ali parado, num turbilhão ali, o coração bate mais rápido, o sangue anda mais rápido, né? Mais o nível de atenção aumenta. Então, uma atividade cerebral hiperacelerada para captar qualquer mudança no ambiente que venha. Então, a atividade da atenção, a atividade cerebral muito ativada, coração batendo rápido, sangue circulando rápido, uma alteração até mesmo na acidez que ocorre na área digestiva. E o que acontece? Está assim. Conseguiu dormir hoje, amanhã já está muito ativo. Você não consegue desligar. Está hiperativado. Aí começa a gerar, depois de pouco tempo, começa a gerar pane no sistema. O sistema não foi produzido para funcionar assim por muito tempo. É pontual. Ocorre, libera, relaxa. Se não usar essa potência de ação para resolver o estresse, para resolver, quer dizer, a situação ameaçadora, porque também não é uma situação que implique uma ação corporal, você vai ficar com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o efeito nocivo do estresse, ele não vem porque ele foi produzido, ele vem porque ele não foi eliminado, porque ele não foi dissolvido. Porque o problema não é entrar no estresse. Entrar no estresse, se entra porque se sentiu ameaçado. Como se resolveria isso? Você tem que se conhecer mais. E perguntar, quem sou eu que se sente ameaçado o tempo inteiro? Basta uma coisa mudar em volta que já se sente ameaçado. Que suposição de si é essa que se sente tão ameaçável por tanto estresse? Então, isso que eu estava falando. A frequência planetária aumentou, tudo muda muito rápido, cada momento é diferente, então, cada momento é interpretado como potencialmente ameaçador, cada momento isso gera uma adrenalina, cada momento fica assim. O estresse torna uma epidemia mundial. Por quê? Porque quem está vigorando como referência de si é uma suposição de si, não o que se é realmente no sentido real, de causa de si mesmo. Então, a resolução do estresse, em primeiro lugar, o problema não é entrar no estresse, o problema é não saber sair. Se todo dia você entra no estresse, você vive numa situação que tem um grau de ameaça, vamos imaginar que seja real, não só imaginário, mas mesmo quando seja imaginário, da suposição de si frágil, que se alguém fala uma coisa, ou tem um tipo de ação um pouco nociva no ambiente de trabalho, ou qualquer coisa assim, entrou no estresse, saia todo dia, gente. Aí você diz assim, mas como sair? Relaxa. Como relaxar sobre estressado? Você tem os recursos. Andar em yoga, correr, jogar futebol. Se não for se estressar porque quer ganhar a qualquer custo, é pior. Né? Vai ter não sei o quê, tá entendendo? Ou dançar, ou ter um apoio, pessoas próximas. Tá? Tudo isso são paliativos, mas podem contribuir. Mas ser capaz de relaxar. Muitos recursos. Respiração, massagem, yoga. Para você. Agora, isso é paliativo. Eu não entendo que o yoga como paliativo. Você pode relaxar se fizer determinada respiração, prática de yoga no final você relaxou, diminuiu o efeito do estresse de hoje. E amanhã de novo. Não, o yoga quer algo mais do que isso. O yoga quer que você identifique que é isto que você supõe ser, que é tão facilmente vulnerável e afetado, que é tão inseguro e ameaçável, que produz a reação de estresse todo dia. É clarear que o que você pensa ser é ilusório, é desconstruir essa autoimagem ilusória que se sente ameaçado o tempo todo. É descobrir que o que você
nunca nasce, nunca morre, já é o que é desde sempre. O que você é não é afetável por nada de fora. Por que o outro pensa, pelo que o outro diz, porque não sei o quê. Pode ser afetado fisicamente numa situação de risco de sobrevivência física? Sim. A adrenalina vai vir bem aí. Você vai ter força para fazer o que tiver que fazer. O correr, o atacar, não sei o quê. A natureza te deu esse recurso. Isso é da natureza. Mas quando é uma questão psicológica, subjetiva, totalmente a suposição de si frágil, que se sente ameaçado. Entendeu? Então, assim, clarear mais profundamente o que se é fundamental. Então, portanto, tudo o que eu te falei antes, essa limpeza. Mas nós vamos falar mais sobre essa questão também. A alteração da frequência planetária é inevitável, talvez mais rápido, a impermanência é mais rápida. Inclusive no que você pensa ser também é mais rápido. O que você pensa ser muda muito rápido também. Quando é a suposição ilusória de si, é muito rápido. Então, a cada momento a pessoa está pensando assim, olha, eu sou isso mesmo. Antes eu queria trabalhar nisso, eu sentia tão satisfeito de trabalhar. Agora não quero mais trabalhar com isso. Porque ela estava pensando que o que ela é vem do que ela faz. E não de que o que ela é já é, e a partir do que é, ele faz. É outra visão. Quando a pessoa diz assim, eu não sei se me preenchi, agora não quero mais trabalhar com isso, eu acho que não sou mais a mesma pessoa. Claro que não, nem um todo. Nem um instante você foi aquela pessoa que você pensava que era. A cada momento estava mudando. Você tinha engessado um conceito sobre si. Mas se você olhasse bem, você ia ver que não era assim. Agora está mais rápido, mais rapidamente você percebe que você não é nada do que pensa. Porque a cada momento você pode pensar sobre si algo muito diferente do que pensava um minuto atrás. Isso parece assustador. Parece um risco, né? É um risco para a suposição de si, não para você. O que essas práticas e esse trabalho de meditação de Kundalini fazem? Acelerar a desconstrução do que você pensa ser, que significa o quê, gente? Na nossa conversa anterior, limpar as lentes para que seja visto o que sempre foi e sempre será. E essa presença luminosa e divina que está aí, que é sempre a mesma, mas paradoxalmente sempre infinitamente criativa e criadora, mas que já é. E a partir daí vive. Então, para terminar, amanhã nós vamos pensar sobre cada uma das áreas e como é possível haver um outro olhar sobre essas áreas, uma lente limpa, e como é que a gente pode ajudar a limpar essas lentes com as práticas, intervenções sobre as lentes que envolvem um aumento da vitalidade, uma criação da frequência como um modo de ir qualificando a própria percepção e instalando junto aí uma visão crítica de si, se dar conta de si. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês agora. Perceba se você está fazendo algum esforço físico que não precisava fazer. Perceba isso. Está fazendo algum esforço físico que não precisava fazer? Percebeu? Quando você percebeu que estava fazendo algum esforço físico que não precisava, o que naturalmente você fez? Não relaxou? Relaxou. Quem disse para você relaxar? Ninguém. Não. Você viu que era inútil ficar tenso. Não faz sentido. Com a mão contraída, com a mandíbula contraída. Para quê? Está fazendo algum esforço aí? Então, veja, se você continuasse tensionado, você não ia se sentir um pouco esquisito? Hã? Um pouco estranho, né? Estou muito esquisito aqui. Com a mão contraída para quê? Se solta, há uma inteligência em você capaz de soltar, que não faz sentido. Essa qualidade de observação de si, gente, nos cabe chegar, também aplicando ao processo mental e emocional. Quando você, com um olhar crítico, num nível assim, é capaz de ver os movimentos mentais de quanto bobagem vem, sem julgamento, mas vendo, solta. Não, isso não tem esforço. Isso não faz sentido nenhum.
Atualmente é mais difícil, porque o teu olhar não está nesse nível de qualificado. Todos nós precisamos ampliar sempre, sempre mais essa qualidade do olhar, para que ela tenha a mesma clareza que tem com o corpo físico. Essa mesma clareza esteja em relação ao mental e ao emocional. Gente, você vê, pô, estou vendo, pensando nesse negócio. Pronto, sai. Não fica lutando. Ah, eu preciso parar de pensar. Você não viu? Você vê, pessoal. É um grande mestre, realmente eu devia ter dispensado nessa época de você ler, o Krishnamurti. Ele fala assim, o ver é ação. Primeira vez que eu escutei isso, eu não entendi. Coisa estranha. Assim. O ver já é ação. Então, ele dizia, a compreensão já é ação. Ele dizia, não é compreender e depois agir. O ver já é ação. É como isso. Você se deu conta que está tenso? Já é ação. Assim mesmo, nesse nível mais do plano mental e emocional. Há uma consciência que vê esse pensamento no sentido algum. Só. O movimento emocional, reativo, defensivo. Entendeu? E a vida flui. Talvez com menos amarras e mais livre para voar. Para além do tempo e espaço. Para além da força gravitacional da Terra, que é a força gravitacional do tempo. Para além do tempo. E esse além do tempo é o que cada um já é aqui agora. Tudo bem. Então, tudo bem? Questão, eu estou ali, você, sobre amanhã, a gente vai começar amanhã 9 horas, né? Vamos dar um intervalo de almoço, ou até 16 horas, 18 horas, 18, 30, por aí, máximo. Domingo é a mesma coisa. É uma boa viagem, gente, mergulhar nesse assunto. É um assunto que, como digo no começo, é a vida. Não é sobre eu, é sobre você. É rigoroso. E